Obrigado, Léo. Eu não estava gravando. Ai, gente. Ó, e eu falei para vocês que eu ia assinar o Zoom, tá, queridos? Mas eu não vou mais assinar, tá? Porque tá muito caro, quase R$ 200, e a gente tem que pagar do bolso, então não vai dar, tá? Desconectou, eu conecto novamente. Então, vejam bem, a Justiça do Trabalho, ela é pertencente ao Poder Judiciário Federal, ok? Ela tem uma estrutura muito parecida com a Justiça Federal. Ela é pertencente à União. Então, quando que ela foi criada? Em 1946, tá? Com a CF de 46. Antes disso, ela era de caráter meramente administrativo. Era tudo junto, tá? Tudo era resolvido, e tem gente que ainda fala isso na justiça, no Ministério do Trabalho, né? Tem cliente que às vezes fala pra gente, eu quero ajuizar uma ação no Ministério do Trabalho. Entende? Porque até 46, toda a era getulista, né, de Getúlio Vargas, foi por Ministério do Trabalho, foi órgão administrativo, ela não tinha a estrutura que ela tem hoje. Se vocês puderem assistir no Netflix a biografia de Getúlio, é muito bacana, tá? Tem tudo a ver com a nossa aula, vocês vão ver por que ele foi considerado o pai dos trabalhadores. Ele criou todos os direitos sociais trabalhistas, ele já idealizava uma justiça do trabalho, tanto que o dia que ele se suicidou, milhares de trabalhadores foram às ruas, né? Simplesmente o Rio de Janeiro inteiro, São Paulo, do tanto que ele foi ovacionado por esse mérito, tá? Mas foi apenas com Juscelino, então, que foi criada uma estrutura como Poder Judiciário Federal, tá? Inicialmente, só para quê? Com a competência de relações entre empregados e empregadores. Então, não tinha ainda uma competência como ela tem hoje, alargada. Só com a emenda 45 em 2004, que a competência material da JT se ampliou, né? Hoje ela julga interdito proibitório, ações possessórias, ela julga ação de estagiário, doméstico, rural, todo tipo de trabalhador, não sendo servidor público. Então, se vocês forem servidores públicos, da Justiça Estadual do Paraná, Fazenda Pública Estadual, se vocês tiverem que reclamar perante a Justiça Federal, forem servidores federais ou da JT, vai reclamar na vara federal, porque a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações de estatutário. Cuidado que isso cai em concurso, tá? Ela só tem competência para julgar e processar ações de empregado público, que são aqueles que trabalham na administração indireta. Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Esses são empregados, eles têm a carteira anotada. Muito embora se sujeitem ao concurso, eles não têm estabilidade no emprego, tá? Podem ser demitidos a qualquer momento. Então, aí vai para a Justiça do Trabalho os litígios deles. Então, vejam, como foi criada constitucionalmente? Ela foi idealizada com o Tribunal Superior do Trabalho, tem 27 ministros, os TRTs, temos 24 no país, é concurso pra caramba, uma carreira que eu já falei para vocês da minha amiga, uma carreira brilhante aí, minha amiga tem 2 apartamentos em Curitiba, só trabalha home office há 5 anos, e só prestava concurso para TJ, entende? A partir do momento que ela conheceu essa esfera aqui, ela se apaixonou, falou, vou trilhar o meu caminho só em TRT.
Aí ela passou, falei para vocês, no Mato Grosso. Depois ela foi chamada pelo TRT do Rio Grande do Sul, chegou a trabalhar em Gramado e Canela. E depois ela conseguiu uma permuta para Curitiba. Então, assim, é um cargo excelente, tá? Ser analista ou técnico dos TRTs, ou do TST, né? Para quem quer morar em Brasília. E aí tem os juízes do trabalho. Então, segundo o artigo 111, a estrutura toda da Justiça do Trabalho está aqui. TSTs, 27 TST, 27 ministros. Os TRTs, 24, e os juízes. Como que isso fica, né? Eu trouxe essa imagem para vocês verem, né? Como que fica isso, ó. Olha como ela é parecida com a estrutura da Justiça Federal, né? Então, assim, temos a Justiça Estadual aqui do ladinho, composta por juízes de direito, TJs e STJ, né? Juízes federais, TRFs, também a terceira instância, STJ. Aí, ao lado, nós temos os juízes do trabalho, TRT, segunda instância, terceira instância, TST, e quarta instância, STF. Então, pode haver um quarto recurso para o STF, tá? Vejam que ela fica ao lado também do TSE, outro concurso excelente, só não é assim gostoso de trabalhar, né? Que é trabalhar em TRE. Você vai trabalhar com eleições e tal. Mas é um concurso excelente, paga o mesmo que o analista TRT, né? São os mesmos vencimentos. Eles também são servidores federais. E aí temos a Justiça Militar, né? Que aqui tem o Superior Tribunal Militar. Tá? Então, essa é a estrutura da Justiça do Trabalho. Ontem eu dizia para o pessoal, tá? Do sétimo, né? É por isso que no Brasil a gente tem uma discrepância muito grande de quem trabalha na iniciativa privada para a iniciativa pública, né? Para o concursado. Porque isso aqui, gente, custa bilhões para o governo federal, tá? Bilhões por mês. A nossa dívida pública com servidores e juízes, imagine vocês, juízes ganhando 37 pau. É assim, é absurdo. Por isso que todo mundo quer o concurso e não quer a OAB, porque a OAB você vai ter que garimpar, né? Como advogado, não é todo dia que entra. Aqui você tem uma estrutura muito mais estável, uma carreira e tal, e é discrepante mesmo em relação a quem trabalha como empregado, né? Não dá nem para comparar. Hoje eu acho que analista TRT está perto dos 10 mil reais, ou 10 mil e alguma coisa, tá? Então, assim, aqui eu estou mostrando de novo para vocês essa estrutura, né? O início do processo, a reclamação trabalhista, ela começa na vara. Depois, se tiver recurso, vai para o TRT em Curitiba, TST, e aí a instância que são as instâncias extraordinárias, né? Que aqui não pode exercer o jus postulante, tá? A partir de recursos para o TST e STF, tem que estar constituído por advogado. Então, é isso. Que mais? Vamos falar um pouco da jurisdição, né? Vocês já estudaram em processo civil que a jurisdição é o poder de dizer o direito. Ela em sentido lato, a competência é uma medida da jurisdição, né? É como se a gente tivesse um círculo, né? A gente tem a jurisdição, a competência está ali, é uma fatia da jurisdição. Em sentido estrito, é a extensão territorial do poder de julgar, né? Ou seja, é a circunscrição. E a jurisdição trabalhista
É isso que a gente vai estudar. Essa jurisdição nacional trabalhista abrange também entes de direito público externo ou não, tá? Em matéria empregatícia, em nosso país, a jurisdição nacional alberga todas as pessoas de direito público e privado, inclusive internacionais, né? De acordo com o artigo 3º do CPC, a princípio sim, que o CPC diz que a jurisdição será exercida em todo o território nacional. Mas quando a gente fala de organismos internacionais, não é tão simples assim. Por exemplo, um embaixador de um país acreditado no Brasil, dos Estados Unidos, aqui contrata uma doméstica. E essa acaba tendo, né, um conflito e tal, precisa ajuizar uma reclamação trabalhista. Esse litígio está afeto à nossa jurisdição? Então, isso aqui, cuidado, que cai muito em concurso, que cai na OAB. Se a contratação tivesse ocorrido lá, nos Estados Unidos, mudaria alguma coisa? Se a doméstica fosse da mesma nacionalidade, do país acreditado, embora aqui contratada, e se os seus serviços fossem destinados exclusivamente à embaixada, como, por exemplo, o garçom? Então, a gente vai responder essas questões, tá? Primeiro detalhe, existe esse princípio par impare no habet judicium, que quer dizer que nenhum Estado soberano pode ser submetido contra a sua vontade à condição de parte perante o foro doméstico. Então, o que acontece com essas entidades? Elas estão revestidas de imunidade de jurisdição, tá? Elas, tanto os cônsuls, embaixadores, são todos protegidos pela imunidade, por força de tratados internacionais. Nesse aspecto, leciona Francisco Rezec, tem um livro ótimo sobre direito internacional do trabalho, tá? Que nenhum Estado soberano pode ser submetido contra a sua vontade à condição de parte aqui no foro doméstico. É do conhecimento de todos que o Brasil, não sei se vocês já estudaram isso, subscreveu as 2 convenções de Viena, ambas da década de 60. E aí o Brasil, como subscreveu, ratificou essas convenções, elas dizem respeito à imunidade de jurisdição dos agentes diplomáticos e dos consulares. Ou seja, isentam da jurisdição do país membros da missão no país acreditado, abrangendo todo o pessoal administrativo e técnico, inclusive suas famílias. Porém, tal isenção não alcança as pessoas nacionais do Estado acreditante, ou que nele tenham residência permanente. No entanto, a partir da década da Segunda Guerra, e mais acentuadamente a partir da década de 70, passou-se a adotar uma concepção mais restritiva da imunidade de jurisdição dos entes de direito público externo. E aí, a gente passou a ter essas 2 correntes doutrinárias, tá? Que vieram, lógico, de fora, aplicáveis no nosso direito internacional do trabalho. Formada por 2 correntes, tá? Uma entende que a imunidade do ente público é garantida quando este pratica atos de império. O que é atos de império? Quando ele concede asilo político, quando ele pratica atos como soberano, visto, certo? Ou seja, ele estaria aqui completamente protegido da imunidade de jurisdição quando ele pratica atos de império.
Mas quando praticar-se atos de gestão que é o praticado por qualquer cidadão, como, por exemplo, contratar uma doméstica, esse ato de gestão não estaria abrangido pela imunidade de jurisdição que ele teria como embaixador, cônsul, tá? Como membro, né, como agente consular, que é essa palavra que eu queria, agente consular, tá? Então surgiram essas duas correntes e o Brasil adotava. Então, de acordo com essas correntes, se ele praticasse ato de gestão, poderia daí ajuizar essa reempregada doméstica, poderia ajuizar a sua ação aqui no Brasil. Ela não precisaria ir via consulado, ajuizar, né, a sua reclamação via consulado lá nos Estados Unidos. Aí, a segunda corrente preconiza que a imunidade ou isenção prevalece em qualquer hipótese, tá? Seja na prática de um ato de império, um ato soberano, ou como um ato de gestão. Essa é a segunda corrente. Assim, formaram-se duas correntes, né? A imunidade jurisdicional absoluta e a imunidade jurisdicional relativa. Qual dessas correntes preponderam no Brasil? Vejam, segundo a Constituição, aqui que vocês têm que ter cuidado, tá? Se a gente for aplicar a Constituição Federal, se você for pela legislação, ela abrange os entes de direito público externo. Portanto, segundo o 114.1, nós aplicamos a imunidade jurisdicional relativa. Ou seja, se essas pessoas praticassem aqui um ato de gestão, contratando pessoas, um jardineiro, um piscineiro para sua casa, uma doméstica, uma babá, compete à Justiça do Trabalho julgar as relações de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União. Portanto, segundo a CF, a gente pode afirmar que eles estariam afetos, sim, à jurisdição nacional. Ok? Abrangeria estados estrangeiros, os seus chefes de estado, os agentes diplomáticos, exceto, isso aqui é força de um tratado internacional, a Convenção de Viena, tá? Ela ressalva isso, quando o agente diplomático, a título pessoal, exerçam profissões liberais ou desempenhem atividade comercial no território dos estados acreditados. Certo? Então, quando eles exercem profissão liberal, eles não estariam com a imunidade de jurisdição. É possível também que o Estado, o membro de direito público externo, renuncie à imunidade. Difícil isso acontecer, né? Mas ele pode renunciar de forma expressa. Então, se ele renuncia, não tem nem que discutir. Imunidade, não se aplica a imunidade de jurisdição aqui no Brasil. Pode se valer da jurisdição nacional tranquilamente. Agora, a renúncia à imunidade não torna a sentença exequível. Então, para praticar os atos executórios, os bens deles são impenhoráveis, né? Daí a gente precisaria de uma nova renúncia para que os bens deles fossem atingidos, o que é mais difícil ainda de acontecer na prática. O mero silêncio, não importa a renúncia, tem